Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando sempre aos domingos aí na sua telinha, na sua casa, às 7 horas da noite, as nossas reapresentações, sábado às 9 horas. E claro, você pode não só assistir pela TV, como também pela internet aí para todo o planeta Terra, no santaportal.com.br/TV. Hoje, pela primeira vez, o tema que representa a vida do Dr. Bezerra de Menezes, o precursor do espiritismo no Brasil, e nada mais, nada menos que o ator, produtor, diretor, ele é tudo, é pesquisador da vida do Bezerra, o ator principal, o protagonista da peça, o que faz o papel de Bezerra, está aqui com a gente, que é o André Tadeu, que agradeço muito a presença aqui do André. E eu agradeço, né, em nome da nossa produção, o convite do Jadir e da equipe para estar com vocês. E agradeço também o Fernando Polaco, que possibilitou a sua vinda aqui no Fronteiras da Ciência, contar um pouquinho da vida e também falar dessa peça de teatro que vem para Santos pela primeira vez. Acho que é uma oportunidade ímpar de conhecer a vida do Dr. Bezerra de Menezes, tá bom? Antes da gente começar a falar um pouquinho da vida do Dr. Bezerra, que é uma coisa extraordinária, sem dúvida nenhuma, só um comunicadinho da Loja Melling, que, aliás, o dono da Loja Melling é xará do meu amigo André aqui, que ele também é André, e vou começar dando os parabéns à Loja Melling, que completa 16 anos de vida essa semana aqui na Baixada Santista. Parabéns ao André, parabéns à Loja Melling, né, por já tanto tempo aqui, sempre distribuindo simpatia, o melhor preço da Baixada Santista em vários tipos de produto, vela, livro, roupas e acessórios ciganos, umbanda, livros esotéricos, livros religiosos, enfim, tudo nessa área com o melhor preço, e é por isso que está aí tanto tempo. E pedras também, né? Estava esquecendo, pedras, incenso, pedras roladas, pedras brutas, enfim, todo o material que você precisa nessa área, sempre com o melhor preço. Fica na rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, tá bom? Vamos lá prestigiar o André e dar os parabéns pelos 16 anos. É muito bom quando a gente tem um parceiro que fica tanto tempo aí e com vida longa, é sinal que é sucesso. Vamos votar o nosso André aqui, diretor, produtor, ator, pesquisador da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Agradeço muito pela presença. E eu queria saber, logo de cara, André, o que te fez querer pesquisar a vida do Bezerra? Eu fico feliz porque eu nunca trouxe ninguém para falar do Bezerra. O que acontece? Muito prazer estar com vocês, com a sua audiência. O Bezerra de Menezes é uma figura que desde a infância, eu tenho uma família espírita kardecista. Meu pai foi diretor de um grupo espírita chamado Bezerra de Menezes, lá em São Paulo. Você reside em São Paulo, né? Isso, sou de São Paulo. E eu sempre achei assim, a vida do Bezerra muito inspiradora, muito emocionante, muito bonita, já desde a infância. E aí, na década de 90, nós começamos a fazer um trabalho de teatro espírita. Então, nós nos reunimos com alguns artistas e começamos a criar peças com temas espíritas. E no final da década de 90, eu fiquei me perguntando qual assunto que a gente poderia desenvolver que teria interesse do público espírita. E eu falei, a vida de Bezerra. Não é só do público espírita, né? Eu vejo muitas outras pessoas de outras religiões estudando espiritismo. Pois eu vou te falar uma coisa, nós fizemos a produção agora e a gente teve o apoio de algumas lojas, de alguns parceiros e algumas coisas a gente teve que comprar no comércio de São Paulo. E a gente comprava algumas peças de roupa e a vendedora falava, legal, é para teatro? Puxa, sobre o que é a peça? É sobre um médico espírita chamado Dr. Bezerra de Menezes. Todo mundo conhece o Dr. Bezerra de Menezes. Pode ser que não conheça muito, que conheça só de ouvir falar. Particularidade da vida dele, não, né? Mas não há ninguém que até hoje eu tenha falado a vida sobre o Dr. Bezerra de Menezes e a pessoa fala, quem foi? Não. Sei. Normalmente é isso. Então, acho que, inclusive, além dos espíritas, muitas outras linhas espiritualistas trabalham com a linha, né, com o grupo espiritual dele em trabalhos de cura, né?
Lá em São Paulo, particularmente, a gente tem apoio da Federação Espírita, da USE, do Perseverança, que é o maior grupo espírita de São Paulo, porque todo mundo trabalha com Bezerra, né? A peça, ela conta a vida do Bezerra e também é uma peça musical, não é isso? Então, e você veja, eu estava te falando que no final da década de 90 eu resolvi pesquisar. Comecei a ler os livros que existiam na época sobre o Dr. Bezerra, muito legais, muitos casos bons, mas também havia lacunas na vida do Bezerra. Eu até achei interessante, falei, nossa, um homem tão conhecido, tão importante, um homem que foi um político de projeção no Brasil na época do Império. Desculpa interromper, vocês entram no aspecto político dele na peça também? Conta a vida... Eu cito a carreira política dele, até porque é o seguinte, para as pessoas entenderem que Bezerra, ele nasceu no Ceará, ele morou dos 19 anos até o final da vida, com 69 anos, no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e lá... Ele pegou a interface Império-República, exatamente, mas a carreira política e principal dele foi no Império, entre os 25 anos, entre 1861 até 1800... Dom Pedro II, e ele era, parece, né, algumas fontes indicam que ele tinha um bom relacionamento com Dom Pedro, né? E o que é mais interessante é o seguinte, eu fui para o Rio de Janeiro pesquisar onde ele morou, na Biblioteca Nacional, eu fui no Ceará, conversei com historiadores cearenses sobre a vida dele. Né? Eu fui até Riacho do Sangue, que fica a quase 300 quilômetros onde ele nasceu. Onde ele nasceu, que hoje o município é Jaguaretama. Ah, mudou de nome. Exatamente, que hoje é mais ou menos a área onde a família do Bezerra Tem estátua dele lá, alguma coisa? Então, tem homenagem a ele lá? Eu fui há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, existia um museu, em início, né? Aqui Bezerra de Menezes nasceu. Na realidade, é uma estimativa. Porque é o personagem mais importante da cidade, sem dúvida, né? Com certeza. É uma pessoa que teve uma projeção nacional. Agora, vocês vejam, isso há 20 anos atrás. Agora eu fui pesquisar, que a gente está retomando, porque essa peça já é a terceira montagem dela, né? Ela teve uma primeira montagem há 13 anos e está voltando agora. Bom, eu fui pesquisar na internet e hoje, daquele museu, agora já tem um núcleo de trabalho com escola e hospital. E, gente, é no centro do Agreste. Não tem nada. Então, o pessoal da CAPEM lá do Rio de Janeiro está estimulando, junto com a Federação Espírita, um trabalho muito bonito naquela região em nome de Bezerra de Menezes. E merece, né? Merece, né, André? E se você souber, agora pesquisando, como é que está hoje esses grupos Bezerra de Menezes, o que tem de hospital psiquiátrico, trabalhos muito legais pelo Brasil todo, em nome do Bezerra. Nós temos um prédio aqui na Universidade de Santa Cecília, que o nome do prédio é Bezerra de Menezes, né? Que a família Teixeira batizou, que é os donos da universidade, da emissora também, né? Do Complexo Santa Cecília. Um dos prédios chama-se Bezerra de Menezes. Então, só para fechar, então houve essa pesquisa. Depois que a gente fez a primeira versão do texto, aliás, quando eu estava fazendo a primeira montagem, surgiram novos livros que comprovavam, ajustavam. Mas para você ter uma ideia, agora, quase 20 anos depois do início da pesquisa, eu ainda tive que alterar cenas para a montagem na véspera, porque nós descobrimos coisas novas desses historiadores que nem estão publicadas. Ou seja, a peça retrata fielmente a vida de Bezerra de Menezes, né? Tanto que tinham histórias interessantes, mas que se não eram comprovadas por mais de uma fonte, eu preferi deixar não colocar. De fora. Tá, porque aí pode ser fake. Exatamente. Falando em fake, hoje nós estamos na época dos fakes, né, André? Sem entrar em nenhuma projeção de partido, nada disso, por favor. Mas eu gostaria que aquilo que você me falou em off um pouquinho antes, da vida política, a parte política do Bezerra de Menezes, para a gente enxergar a diferença com o que acontece hoje. Olha, o Bezerra de Menezes, independente da vida sensacional, ele é uma figura incrível. Ele é fora da curva e já era fora da curva para os espíritas, para os políticos, para os médicos. Ele é uma pessoa realmente interessantíssima à vida. A gente tentou trazer
um resumo de em torno de 1h15, 1h20, mas era uma vida incrível. E ele teve, eu estava falando para o Jadir o seguinte, vocês podem imaginar um homem que administrou a cidade do Rio de Janeiro, quando ela era um império, que era a capital do império, e administrou empresas importantes de serviço público na época também, uma carreira de 25 anos como vereador, deputado, uma pessoa de projeção. Ele morreu pobre. Vocês podem imaginar alguém administrando a cidade do Rio de Janeiro morrendo pobre hoje? Só que o que é interessante é que na época também já era uma coisa excepcional. Quando o Bezerra faleceu em 1900, aos 69 anos, e é uma das coisas mais emocionantes da peça, e que, assim, o Bezerra foi conhecido, ele era um benemérito, ele foi desde jovenzinho, ele era um médico dos pobres, muito antes de ser espírita, ele passava boa parte do tempo nos morros do Rio de Janeiro, cuidando da gente pobre, uma pessoa, enfim, e quando ele ficou... Antes de ser espírita, ele já era Antes assim. de ser espírita, é uma coisa muito importante, uma flor para Bezerra de Menezes, que é o título da peça, por que ela tem esse título? Pois é, boa pergunta. Porque na cena em que ele é um jovem médico e que vai cuidar do povo pobre, vem um povo pobre e fala, doutor Bezerra, a gente não tem nada para pagar o senhor, mas as florzinhas do campo a gente traz para o senhor. E aí eles cantam em homenagem àquele homem que cuidava das pessoas abandonadas. E é uma coisa importante, ele já era uma pessoa muito caridosa antes de ser espírita. Ele era uma pessoa muito questionadora e que buscava uma fé raciocinada antes de ser espírita. Quando ele encontrou o espiritismo, ele encontrou respostas. E quando ele leu... Como ele encontrou o espiritismo? Pois é, a peça, inclusive, ela é estruturada em cima de um texto. A estrutura dela é um texto do Bezerra, lá na década de 90, já ele espírita, à frente da Federação Espírita, contando como ele se converteu. Então, ele foi lá, ele era de uma família... A família Bezerra é uma família muito tradicional no Nordeste, muito católica. Até hoje tem políticos muito influentes lá. Da família Bezerra. Quem é do Nordeste sabe que a família Bezerra é muito famosa lá. Ele veio aos 19 anos para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E aí ele começou a conviver com setores acadêmicos e científicos e aquelas crenças católicas muito cheias de crendices. Ele começou a questionar. Ele questionou e ele fala, olha, virei mais cético do que cristão e Sou apenas... mais para ateu. Ele só não ficou ateu porque ele acreditava na alma e acreditava em Deus e na alma. Era a única coisa que ele acreditava. A primeira esposa dele, católica, ele respeitava as crenças dela, mas falava que ainda guardava no seio da sua alma a descrença. E aí ele perde a esposa com filhos pequenos. Ela morreu do que, a esposa dele? Febre tifoide. Na realidade, tifoide? Puxa vida. Na realidade, o Bezerra, ele perde a primeira esposa com 2 filhos pequenos. Ele depois, com a segunda esposa, ele vai ter mais 10 filhos. Ele teve 12 Nossa filhos. Senhora. E depois, lá na frente, quando ele se tornou espírita, teve comprovações, ele ainda, no auge da luta pelo espiritismo, que foi muito combatido pelos republicanos. André, para a gente não se perder, pelo amor de Deus. É tanta coisa para contar do Bezerra, mas voltando para o aspecto do... Ele perdeu 4 filhos no auge da luta pelo espiritismo. Mas, enfim, então ele é um homem que ele... Então, essas perdas levaram ele a buscar respostas. Ah, perfeito. E ele só veio a ter um contato real com o espiritismo na década de 70, 75, quando Porque não tinha espiritismo. Como foi que ele chegou? Na realidade, é o que a gente coloca. O espiritismo, ele começou no Brasil mais ou menos na época do Kardec. Já na década de 50, 60, já existiam grupos fechados na cidade do Rio de Janeiro. E o Bezerra não participava disso, mas na década de 70 começaram a aparecer as primeiras notas espíritas na imprensa. Grupinhos. Eram grupinhos familiares, né? E eram experiências e tal. Alguém que foi para a França. E que tinham já estudos e grupos experimentais fechados na cidade do Rio de Janeiro.
E começou a haver uma projeção na imprensa na década de 70, 1870. E ele fala, eu repelia semelhante doutrina sem conhecê-la nem de leve. Porque ele achava que, no fundo, ele tinha medo que aquilo fosse abalar a fé que ele havia reconquistado com a volta à religião dos meus pais. Ainda que com restrições, né, que ele falava. Tá. Então, ele ficou viúvo, retomou a vida, tentou ler a Bíblia, gostava daquela leitura, mas via muita coisa que ele ainda não fazia sentido para ele. E quando a primeira tradução do Livro dos Espíritos caiu na mão dele, porque ele era amigo do primeiro tradutor, quem que era? Joaquim Travassos. Joaquim Travassos. E que ele fala, eu aceitei por cortesia, porque ele não estava muito simpático com aquela ideia. Quando ele teve a primeira leitura do Livro dos Espíritos, ele teve uma descoberta, que aquilo batia muito com aquilo que ele já acreditava. E aí que é a grande questão. Para quem conhece a vida do Bezerra, tem a coisa dele, a primeira leitura ele fez num bonde, né, que era da casa dele, na Tijuca, para o centro, em 1 hora. E isso se transforma em música na nossa peça. Então, é uma das cenas mais musicais, assim, tipo estilo musicalzão mesmo, que ele é um comentário. Bonde lendo o livro. E todo mundo, no bonde, de repente, começa a cantar e dançar. É um momento Broadway da peça. Mas é isso que as pessoas, isso que é muito legal, que é o feedback que a gente tem tido do público, é que nós estamos sendo muito fiéis à vida. Quem conhece a vida do Bezerra elogia nossa fidelidade, mas tem o aspecto leve de ser uma montagem musical. Então, que ela traz uma leveza, inclusive para momentos difíceis que o Bezerra conta, que a gente conta da vida do Bezerra, mas que eles vêm com o lirismo, com uma beleza da música, né? Então, ele encontra, só que entre essa primeira leitura do Livro dos Espíritos no bonde, até ele se transformar no Bezerra que a gente conhece, que é o líder dos espíritas, que escreveu com o pseudônimo Max e defendeu o espiritismo de muitos ataques, houve um intervalo de alguns anos, porque ele teve algumas comprovações mediúnicas da comunicação dos espíritos. É isso que a gente conta. Esse é o ponto que eu já quero começar no próximo bloco, a partir daí, onde você está dizendo que... Porque eu queria te perguntar, em que momento que ele se destacou no espiritismo a ponto da gente chamá-lo de o grande precursor do espiritismo no Brasil, e você já está me antecipando que ele teve alguns insights mediúnicos, né? Exatamente. Esse é o ponto que eu quero saber no próximo bloco, os insights mediúnicos. Pode nos contar? Claro. Então tá bom. Deixa eu dar um comunicado do Manaloa Bem-Estarim sobre tarô. A imaginação é a arma dos poderosos. Faça a si mesmo um convite à mudança e crie a oportunidade de saber mais sobre você, de fazer planos e traçar rotas. Utilize o tarô cabalístico como chave para acessar a energia que você está vibrando. Conheça as mensagens de seu subconsciente e descubra o melhor caminho para realizar os seus sonhos. Surpreenda-se com a terapeuta Vera Lúcia no tarô. Para saber mais, basta acessar o site do Manaloa, manaloa.com.br, e agende pelo telefone 3222-2278. E o endereço do Manaloa é Rua Goiás, 144, em Santos. E quero aproveitar também para mandar um abração para Dulceli do Manaloa e seu marido, que já está bom de saúde. Encontrei com ele na rua, o Isaú. Um abração ao casal. Voltamos já com as novidades do André. É rapidinho. O bate-papo hoje do Fronteiras da Ciência é com o ator, diretor, produtor André Tadeu, veio de São Paulo exclusivamente para isso. Ele está trazendo a peça para Santos pela primeira vez, essa peça sobre a vida de Bezerra de Menezes. O título da peça é Uma Flor para Bezerra de Menezes. Ele explicou no bloco anterior até o motivo do título, né? E é um musical que conta a vida dele, tá bom? Vai ser uma apresentação no sábado, dia 13 de outubro. A gente vai mostrar um pouquinho das cenas aí da peça. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, especialista em tratamentos espirituais,
utilizando-se de terapias integrativas como análise kármica, apometria, antigoécia, terapia de vida passada, hipnose, terapias sonoras, que dão excelentes resultados em tratamentos de fobias em geral, como pânico, depressão e por aí vai. O Palermo também comunica que ministrará um curso de mesmerismo na Casa da Luz. O objetivo desse curso é controlar sua mente e fortalecer seu olhar, tornando-o um olhar magnético, e aprenderá também conceitos herméticos de cura e fascinação. Esse curso de mesmerismo na Casa da Luz será do dia 19 a 21 de outubro. Então, se você estiver interessado no curso ou um atendimento individual com Palermo, pode ligar no 3289-1230, deixar recado na secretária eletrônica, ou pelo WhatsApp, que hoje é mais simples, 99116-0195. Eu vou repetir, 99116-0195. André, então, né, porque ele era uma pessoa bondosa, como você está narrando, mas teve um motivo para ele se tornar talvez o ícone, né, do espiritismo. Exatamente. Como a gente estava conversando, ele já teve um convencimento. A doutrina espírita, através da leitura do Livro dos Espíritos, teve um grande impacto sobre ele. Mas ele efetivamente só se envolveu no movimento espírita depois de alguns fatos muito interessantes. Que aconteceram com ele. Que aconteceram com ele e com a família dele. Ele é médico. A segunda esposa era católica também. Também. Na realidade, a segunda esposa era... Bom, nós vamos falar detalhes na peça. Mas o que aconteceu foi o seguinte... A primeira peça, desculpa, é que eu vou ficando curioso, a primeira esposa não chega a entrar na primeira peça, ou só narra? Não, ela entra. A primeira ela entra, tem uma cena com a primeira esposa e depois cenas com a segunda esposa. Com a segunda esposa, tá. Porque, na realidade, elas eram irmãs. Ah, elas eram irmãs? Elas eram irmãs e isso é um fato que pode parecer estranho para o século XXI, mas no século XIX, quando as pessoas morriam muito jovens, você tinha um jovem viúvo que tinha filhos pequenos para criar, era muito comum uma irmã solteira da finada esposa. Então ela virou uma tia-mãe dos outros dois filhos. Exatamente. E aí deu mais 10 filhos para ele. Mais 10 filhos, puxa. Né? E ele, aliás, tem novos livros que falam de detalhes dessa vida Eu acho familiar. que, na verdade, ele não quis trocar de sogra, né? Mas você quer saber de uma coisa? Ele era amicíssimo da sogra dele. Então, eu não quis trocar de sogra. Ele tinha uma ótima, exatamente, ele tinha uma ótima sogra, né? Fez essa coisa rara, vou ficar com essa sogra mesmo. Exatamente. E ele era... Sabe que uma coisa maravilhosa do Bezerra é que o Bezerra ele teve uma vida... Imagine, 12 filhos, vários mandatos, ele era jornalista, ele teve uma vida muito intensa em tudo, né? E uma vida muito caridosa. Mas os fatos que levaram ele a se envolver com o espiritismo é que ele teve 5 anos problemas gástricos, segundo ele, problemas gástricos que os melhores médicos não conseguiam resolver, e aí ele foi se consultar com um receitista, um médium receitista. Úlcera, algo assim? Problemas gástricos, que é dispepsia, né, que ele dizia, né? Então ele tinha provavelmente... Aí ele tinha muita indigestão, era difícil dormir, era difícil, enfim, era uma coisa bem chata na vida dele. Ele ficou 5 anos tratando, não conseguia resultados e resolveu recorrer a um médium receitista. Médium receitista era um médium apenas, não era nada de médico, não tinha nenhuma formação médica, um homem de uma formação inclusive humilde, mas ele... Segundo os relatos, era um daqueles médiums sensacionais, incríveis, de várias mediunidades. E ele falou, mas é o seguinte, esse receitista, é fácil, eu sou uma pessoa famosa, né, na cidade, é fácil ele tentar se informar dos meus problemas. Então eu vou colocar um sobrinho meu, que o médium não conhece, e só vai ser o meu nome de batismo, Adolfo, que ninguém conhece. E eis que o médium manda lá, manda a mensagem, a receita, mas antes manda uma mensagem para ele, que deixa ele de boca aberta, porque
e faz um relato minucioso dos problemas e totalmente lógico fisiologicamente, quer dizer, totalmente baseado na fisiologia. Isso deixou ele abalado. Porque como que um homem humilde, que não sabe nada de medicina, é capaz de mandar um diagnóstico tão detalhado? E mais... preciso. Em 5 anos, o que ele não obteve em 5 anos, o médium receitista conseguiu em 3 meses. Conseguiu a cura dele. E aí, todos esses... E aí tem mais ainda. Ele acha que ele já está muito bom, conversa com um vizinho. Ih, já estou quase bom. E, de repente, na mesma hora... O médium fala, senhor não está tão bom quanto você pensa, precisa continuar o tratamento. E ele manda pelo sobrinho depois esse recado. E o médium nem sabia que era o Dr. Bezerra de Menezes. Exatamente. Nem sabia. Exatamente. Então, e a segunda esposa é condenada por tuberculose, também passa pelo tratamento espírita. A segunda esposa e aquilo desaparece. Puxa, a tuberculose matava. Então, para ele, médico, ter um homem ignorante da medicina recebendo receitas que dão muito certo e que tem uma base fisiológica, deixou, segundo ele, fala o seguinte: pode haver fato mais importante no espiritismo, mas nenhum me impressionou mais do que este. Porque pegou pelo lado médico. O lado que ele conhecia, né? Pelo lado que ele conhecia. Então, depois disso, ele começou a estudar profundamente o espiritismo, começou a defender o espiritismo na imprensa, no mais importante jornal da época, que era O País, com o pseudônimo Max, durante 4 anos. Então, inclusive, existem publicações dos artigos do Bezerra, inclusive, que são os estudos filosóficos, né? Que era, assim, o Bezerra tinha uma linguagem jornalística, mas muito, assim, ele pesquisou profundamente espiritualismo, espiritismo, ciência, filosofia, para entender as bases do espiritismo. Então, ele estava aprendendo e estava ensinando e defendendo o espiritismo numa época em que houve a transição do Império para a República. Para quem leu história, aqueles primeiros generais e políticos eram muito influenciados pelo positivismo. E o positivismo, que fez o primeiro Código Civil do Brasil República, acabou proibindo todas as práticas espíritas e espiritualistas. Então, teve gente que foi presa por participar de sessões espíritas. André, eu vou querer mostrar, acho que está no ponto já, né, Vitor? Vou querer mostrar algumas ceninhas, né, da peça, algumas cenas da peça que estará a Santos. Isso. Que momento é esse? Esse é o momento final, E estamos de trás para frente, então. Está de trás, mas sem problema. É um relato que o Chico Xavier faz, que desencarnado... A Chico Xavier, entra ele como espírito? Não, mas entram informações que o Chico passou por psicografia. Esse é o momento em que, desencarnado e já à frente de uma entidade da sua falange de médicos, o Bezerra, em 1950, é comunicado a ele através de uma emissária, Celina, emissária de Maria, de que ele pode não encarnar mais na Terra, e sim em outros planos mais evoluídos. E ele pede para falar, olha, boa Celina, diga mãe do benfeitor, e aí é música, né? Rogo eu permanecer onde estou, enquanto no Brasil houver alguém chorando a sofrer, até do sofrimento nos livrar. E coitada, ela não vai sair nunca mais aqui. Então, vamos lá, próxima imagem. Isso, essa aí, exatamente o momento em que o Bezerra está conversando com um vizinho dele, falando do tratamento espírita. É você ali? Sou eu. Puxa, de perfil está diferente. De perfil e de de roupa de época e tal, a gente muda. É verdade, você está sem óculos, né? E aí a gente tem o quê? Ele conversando com o vizinho sobre o tratamento espírita, e depois essas atrizes, elas estão fazendo espíritos que vão... Uma coisa que eu usei muito na peça é que muitas das mensagens espíritas psicografadas viram música. Então, muitas das vezes que os espíritos têm que se comunicar com Bezerra, vira música. Vira música. Legal. Vamos lá, mais uma imagem. Tanto que o elenco canta ao vivo. Esse é um momento musical. Isso, esse é o momento final, em que todo o elenco vem, a gente quebra personagem e fala, e a gente
porque é muito dramático o final da vida dele, e muito bonito, muito lírico. Mas a gente, no final, quebra com uma música bem nordestina, de alegria, celebrando a vida dele. Não conte o final, obviamente, que perde a graça, mas só do que ele morre, o Bezerra? Então, o Bezerra... Pode jogar mais uma página? Isso. Mais uma? Pode mudar. Pode. Aí, ó. Esse aí é que está. Muito bem. O que acontece? O Bezerra fica 3 meses, ele tem um derrame, ele fica 3 meses paralisado. AVC, então, E aí o que acontece? Ele era hipertenso, não? Pois é, provavelmente sim, né? Na realidade, é incrível como a medicina evoluiu. Na época, sim, as pessoas não tinham esse controle de pressão. E aí esse é um dos momentos mais dramáticos da peça. E mais bonitos, porque ele está... É a hora em que ele está 3 meses... Leito de morte. No leito de morte. E todas aquelas pessoas que foram assistidas por ele durante a vida toda foram lá visitar o seu benfeitor. Legal. E ficam chocadas com a situação que ele está vivendo. Pobre, porque ele político tá pobre. Imagine aquela político pessoa... pobre. E essa... Isso é utopia no Brasil. Pode ir para a última. É só uma coisa, essa figura, para quem conhece a vida do espírito, do Bezerra, ela é icônica, porque tem uma situação que é muito relatada, que o Bezerra, uma vez estava atendendo uma mãe que não tinha, ela precisava comprar o remédio para o filho, e ela não tinha nem dinheiro para comprar comida, quanto mais para comprar um remédio. E ele teria dado o anel de formatura dele para ela. Só que os historiadores dizem o seguinte, não aconteceu exatamente isso, porque esse anel já tinha ido bem antes. Ele, na verdade, ele tirava o dinheiro que ele ia levar para casa no final do dia de consulta. Sabia ele lá se ele ia conseguir levar alguma coisa para casa, mas aquela mulher estava precisando mais que ele. E nessa situação ela vem e fala, olha, doutor Bezerra, eu tenho uma moedinha, é o que eu tenho. Então, isso é um fato que é verídico. No final do dia das visitas, aquela multidão que ia ver o Bezerra estava cheio de moedinha debaixo do colchão. E essa é a mãe necessitada que simboliza essa multidão. E multidão naquela época é uma coisa bastante representativa, porque o processo, o meio de comunicação, não é como uma facilidade de hoje, né? Era o boca a boca só, né? Mas você veja, um homem que ele foi médico durante quase 50 anos, e em 50 anos ele sempre teve consultóriozinho dele lá, cuidando dos carentes dele. Dos enfermos, né? Então, muito político podia assistir essa peça, você não acha? Olha, gente, quem sabe servir de exemplo, eu né? vou falar para André? você. Eu pesquisei um outro grande político espírita chamado Freitas Nobre, que ele foi do PMDB aí na época da redemocratização com Ulisses Guimarães, uma pessoa, professor da USP lá ele fez um livro sobre os discursos do Bezerra de Menezes. Quando ele foi vereador deputado. Tem um discurso, um debate do Bezerra de Menezes com Rui Barbosa sobre os direitos, se a Igreja Católica tinha tais direitos ou não tais direitos, quais deveriam ficar do Estado, administrados pelo Estado, quais deveriam ser da Igreja. Você vê a discussão do Rui Barbosa com Bezerra de Menezes, você fala, isso não pode ter sido no Congresso. Isso é uma academia, gente muito culta, falando, citando filósofos, citando teólogos. Tinha gente culta assim no Congresso Nacional? Tinha. André, você já viu algum político na peça ali, não? Sentadinho, vendo, não? Pois é, acho que não é bem a praia deles, ainda mais nessa época, né? Quem está indo realmente são os espíritas. Quem é aluno de espiritismo, interessado, e mais. Eu costumo dizer que são o fã-clube do Dr. Bezerra, que está dentro do espiritismo e está fora também, porque muita gente já foi ajudada e rogou e teve algum auxílio em nome dele, né? E aí são os fãs do Bezerra mesmo. Do Bezerra. Olha, eu acho que essa peça é imperdível, né? Vai ser no dia 13 de outubro em Santos, no Centro Português, né? A gente vai dar o contato já, a venda de ingressos, né? Então, eu acho que é bom comprar, né, com antecedência, porque com certeza vai lotar essa peça aí, viu, gente? Eu vou fazer agora a agenda do programa com 4 comunicados
né? Então, amigo telespectador, preste atenção, que no próximo bloco a gente vai voltar a conversar aqui com o André, tá bom? Vamos lá. Primeiro, começando com a terapeuta Kátia Yana Guevara. Programa Aurora Quântica. Preste atenção nesse programa, Aurora Quântica, da Kátia Yana Guevara. Um curso de desenvolvimento espiritual para adquirir a autoconfiança e viver as transformações que a nossa alma busca. Um programa desenvolvido para as pessoas que desejam chegar em 2019 com a certeza do caminho que precisam trilhar. Este é o momento de conhecer a verdade, curar os medos e transformar a nossa história. Mais informações e inscrições pode ser pelo WhatsApp 98-833-0341, telefone 3261-1352 ou pelo e-mail verkel@gmail.com. Segundo comunicado é da numeróloga Ivete Rio Pugliese, Numerologia. Descubra suas qualidades, karmas, vocações e tendências e dê um novo rumo à sua vida. Torne-se um numerólogo. Curso completo de numerologia online. Já está no ar, hein? WhatsApp, então, para você ter mais informações, 99-757-7839. Terceiro recadinho é da terapeuta holística Eliane de Queiroz sobre o atendimento com a mesa radiônica, tanto presencial quanto online para todo o Brasil e exterior. A mesa radiônica é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias e gera harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O agendamento pode ser pelo WhatsApp 991729798 e o consultório fica na rua Delfino Stockler de Lima, 81 Altos Marapé, em Santos. E o terceiro e último recadinho vem do terapeuta holístico Pierre Louis. Terapia de resgate cósmico, que é terapia de vidas passadas. Prática realizada através do conselho kármico para resgatar traumas e direcionamentos de vida e missão divina. Durante a fase de trabalho são acessados arquivos arcásticos, que é o seu resumo de alma, onde ficam registrados tudo que a pessoa fez e faz nesta ou em outra existência. Além de ajudar na superação das dificuldades, proporciona ao consulente uma nova visão de si mesmo, adquirindo-se valores e virtudes, a fim de aproveitar melhor a vida e a sua evolução nesse planeta. O WhatsApp com Viviane, para quem quiser agendar uma consulta, é 11, tá bom? É 11, DDD 11, 98-463-9717 e no Facebook Resgate Cósmico Dimensional. Você não conseguiu anotar qualquer coisa, foi muito rápido, não tinha canetinha, não guardou na memória, não tem problema. Simples, entra no site do Fronteiras da Ciência, fronteirasdaciencia.com.br e depois clique em Agenda da Semana, tá bom? No campo Agenda da Semana estão todas as informações que eu acabei de falar. Voltamos já com o ator, diretor, produtor André Tadeu. É rapidinho. A vida do Dr. Bezerra de Menezes é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência, conversando aqui com o ator, o protagonista da peça, que faz o papel do Dr. Bezerra de Menezes, o André Tadeu, veio exclusivamente de São Paulo aqui para a gente estar falando sobre a vida do Bezerra. Esse bloco é um oferecimento do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional, com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa e Ministério da Saúde, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o emocional se fortaleça sem efeito colateral de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Ele tem a clínica em São Paulo, mas como muita gente se deslocava daqui para São Paulo em busca de um excelente ortomolecular, agora ele atende então 2 vezes por semana
aqui em Santos, no Smart Center. Para quem for da Baixada Santista, é só agendar no telefone 3285-6993. Ó, repito, 3285-6993. Também está no site do Fronteiras, tá bom? André, as músicas, como foram escolhidas, quem produziu, quem toca? Bom, então a gente fez a pesquisa, eu comecei a ter uma primeira concepção. Agora, a surpresa foi de que a primeira versão da peça era toda musical. Era uma opereta, na realidade. Depois eu fui criando algumas outras versões até chegar na atual. O espetáculo aproximadamente... Quanto tempo já tem, então, a peça desde quando começou? Não, a primeira versão dela... Primeira versão. Prefiro não comentar. Não, eu vou comentar com vocês. Há uns 17 anos. 17 anos. A primeira montagem 13 anos, depois teve uma segunda montagem há 8, e agora nós fizemos uma versão com as mesmas músicas, com um elenco mais enxuto para a gente poder viajar, porque era muita gente na primeira versão. Bom, mas então, essa versão que nós vamos apresentar aqui em Santos, ela é assim, aproximadamente 70 a 75 minutos, metade é música e metade é cena falada. O desenvolvimento da cena da em prosa, né? Mas fiquem tranquilos, porque tudo é muito fácil de entender, as músicas elas estão sendo usadas para contar a história, né? Segundo alguns promotores veteranos que estão conhecendo a peça, eles falam, André, é o primeiro musical realmente espírita, porque é uma trilha sonora sob medida para contar a história. Não, a gente não está usando música normal, de repertório. Então, eu compus, eu tive as ideias dos principais temas melódicos e as letras. E um excelente músico, parceiro meu já de outros trabalhos, o Luiz Antônio Caram, arranjador, compositor, que é mais conhecido como pianista da Fafá de Belém, que esteve aqui em Santos também, sendo promovido pelo Polaco. Ele, então, né? ele que toca na peça? Ele, primeiro que ele fez as partituras, né? Ele porque fez partituras, eu não sou um músico, então sento com o Caram e a gente vai, né? A minha ideia é essa e ele já vai ajustando aquilo e já faz os arranjos, fez a produção musical. E nós, e ele Você era o Paulo Coelho em relação a Raul Seixas, é isso? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Na realidade, o Caram, ele é um excelente músico. E ele está acostumado a pegar não músicos, mas que têm a ideia do que eles querem da música e ajustar aquilo numa partitura, né? É uma pessoa sensacional. E fez um trabalho maravilhoso de arranjos e produção musical. Nós cantamos em cima dos arranjos dele, da produção musical dele, nós cantamos ao vivo. Nós temos 5 atores-cantores que cantam ao vivo a trilha sonora. Que legal. E junto, quer dizer, meio a meio, mais ou menos, a outra metade é a história contada. Exato, a história representada pelos atores. Exatamente. Mas uma coisa assim, muito leve, ao contrário, por exemplo, de outras, por exemplo, dos livros, do filme, a nossa versão é mais suave. Suave. E principalmente a gente adota uma coisa, por exemplo, que o filme com o Vereza não adotou, a gente começa com uma cena que é a preparação espiritual dele, que é relatada no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de psicografia do Chico Xavier. É uma cena musical, Ismael, Bezerra e os espíritos preparando a encarnação e aquilo que vocês viram a foto, depois do desencarne, o que aconteceu com ele? Também relato do Chico Xavier, a mensagem de Celina e tal. Então, ela tem um lado, ela começa muito com uma vibração muito legal e termina muito alto astral. Vou pedir para o Vitor já deixar no ponto o cartaz da peça, né? Mas, enquanto isso, todos nós temos uma certa mediunidade. Mas ele tinha alguma mediunidade mais ostensiva, o Bezerra, não? O Bezerra, ele tinha uma mediunidade de inspiração. E ele tem um trabalho maravilhoso. A gente consegue mostrar um pouco desse trabalho na peça, porque é um resumo de uma grande vida. Mas quem quiser se aprofundar, tem um livro chamado Loucura sob o prisma do Espiritismo, em que ele relata várias situações. Ele tinha um grupo de estudo de mediunidade
e tem fatos sensacionais relatados lá. E um dos fatos que a gente joga para a peça é um fato pessoal e doloroso da vida dele, porque um dos filhos dele foi, que era inclusive o mais velho estudante de medicina, ele é tomado por uma obsessão muito grave e que deixa sequelas. E a comunicação do espírito obsessor a gente mostra na cena. Ah, mostra na cena. Legal, e é uma legal, cena musical legal. também, e ela é forte. Tanto também a mensagem do obsessor, quanto a reação dele. Quer dizer, não houve nenhum floreio na história da vida dele, é 100% real. Exato. E todas as músicas, por exemplo, a música que é aquele momento que todo mundo tira o Kleenex porque vai chorar, quase todo mundo chora. Ele perdeu vários filhos nesse auge da luta pelo espiritismo, que o pessoal queria fechar tudo, e ele ia lá na imprensa, na política, defender o espiritismo, perdeu 4 filhos. Dom Pedro II entra nesse mérito? Não. Nada. Não. Ele nunca se meteu nisso, Não. Dom Pedro II? Não. Dom Pedro II, ele é... Agora, uma coisa é certa, era mais liberal. Apesar da Igreja Católica ser muito poderosa, e o bispo do Rio de Janeiro, na época, fala que é dever do cristão odiar os espíritas. Em relação a isso que o Bezerra vai debater. Isso. Quando... Deixar claro, na época, hoje todos vivemos como cristãos em perfeita harmonia. Lógico. Católicos, espíritas, protestantes. Tanto que eu acho que o Bezerra é um cara que todas as religiões devem admirar, porque ele foi em busca da liberdade religiosa quando isso não era moda no Brasil. Tanto a igreja era religião oficial, depois ela deixa de ser religião oficial, teoricamente iria ficar mais tranquilo, só que não. Os positivistas, que eram pessoas que tinham uma visão mais cientificista, eles achavam que tudo isso era crendice e que deveria ser reprimido. Então o espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, que estava no início, ela foi fechada. A coluna do Bezerra com pseudônimo Max no país, que era o principal porta-voz do espiritismo no Brasil naquela época, foi também, ele perdeu aquela coluna. E ele foi perdendo filhos nessa época. E ele deixou de ser espírita, muito pelo contrário. E a cena talvez mais comovente da peça é a mensagem que a única filha espírita dele, que falece, o que ela manda para ele. É uma música... Ela manda com ele em vida ainda. Exatamente, porque ela desencarna. Mas através de algum médium? Ela manda uma mensagem psicográfica para ele. Através de um médium. E aí, como eu disse para vocês, quase muitas das mensagens que o Bezerra recebe, as importantes, quando a gente encena, é em forma de música. Então, a filha, depois que desencarna... Não é ele que recebia, era através Era um médium psicógrafo passando para ele. E é muito bonita a mensagem que a filha manda. E vira uma música muito bonita e muito emocionante. Não, mas não conta, não. Muito emocionante o público imaginar um pai recebendo aquela mensagem. Tanto que a gente, quando estreou, o pai da atriz foi assistir, 15 minutos depois da peça, ele ainda estava chorando. Eu falei, desculpe, não era a minha intenção fazer isso com o senhor. Eu estou com o cartaz já no ponto para a gente mostrar da peça, Uma Flor para a Bezerra de Menezes. Aí está o cartaz. Gente, essa peça vai ser então no dia 13 de outubro, sábado, 8 da noite, no Teatro Armênio Mendes, que é o Centro Português, que fica na rua Amador Bueno, 188. Mas o importante é adquirir o ingresso com antecedência, porque a gente tem certeza absoluta que vai lotar. E os ingressos, então, estão à venda tem 2 lugares bons para você comprar. Se você quiser comprar já ele fisicamente indo em loja, então na livraria Pingo de Luz, ali perto da Praça Independência, no Gonzaga, todo mundo conhece a livraria Pingo de Luz, né? Então, na livraria Pingo de Luz, não vou dar nada no endereço, Pingo de Luz é famosa, todo mundo conhece, lá da Dona Lourdes. Então, na Pingo de Luz, pertinho da Praça Independência, no Gonzaga, você pode comprar o ingresso ou através do site. Quero comprar pelo computador, então www.ingresso.com.br.
compre ingressos, né? Compreingressos.com. Compre. Compreingressos, tudo junto.com. Tá na telinha lá, ó, já está saindo lá. Isso. Né? Então, vendas, compreingressos.com, pelo site, para quem preferir pelo site, ou então diretamente da Livraria Pingo de Luz. Então, repito, gente, olha, a peça Uma Flor para Bezerra de Menezes vai ser no dia 13 de outubro, sábado, 8 da noite, e peço para comprar com antecedência. Eu já ganhei o meu, estarei lá, vou assistir o André, a sua equipe toda, são vários atores. Sim. Né? Direção geral de Alberto Centurião, direção musical Ricardo Ibri, canções André Tadeu e Luiz Antônio Caran, que é o pianista da Fafá de Belém. Exatamente. Trilha sonora, arranjo e produção musical de Luiz Antônio Caran. Elenco, temos o André Tadeu fazendo o protagonista, né? Maristela Teodoro, Piri Brito, Rogério Rodrigues e Valéria Pedrasoli. Isso. Produção executiva, André Tadeu, realização Central Paulista de Produções, promoção Luz do Palco, e quem está trazendo para cá é o nosso produtor teatral também, o de eventos teatrais, Fernando Polaco, que está aqui com a gente. Inclusive, a gente tem que agradecer aqui o Sistema Santa Cecília, Rádio e TV, sempre nos apoiando, o Jadir, e o Marcelo Teixeira, que está sempre apoiando a cultura e os espetáculos. Legal, bacana. Então estamos lá, dia 13 de outubro, assistindo a peça. Vai ser um prazer. André. Vai ser um prazer. Qual que é a idade? Não tem sim, crianças pequenas. Olha, não, né? eu vou dizer para vocês o seguinte, é uma história que você tem uma criança que ela é capaz de ficar sentadinha, concentrada. Isso às vezes 8 anos já pode, 9 anos. Tem criança que é um fenômeno, tem criança de 4, 5 anos que fica quietinha, né? Então, é tranquilo. E como é musical, tem o lado lúdico que ajuda. É só, acho que beber realmente não... E eu vou te falar, é uma história família, uma história inspiradora, é uma história comovente. Vamos dizer que é um programa para a família. Em algum momento, não sei qual é o seu grau de mediunidade, em algum momento você sentiu a presença do Bezerra lá, quando você incorporou ele no papel, não? Eu costumo dizer o seguinte, com certeza. O Bezerra, ele é uma figura muito inspiradora. Agora, por exemplo, tem algumas pessoas do elenco que não são espíritas. Eles até acreditam, são simpatizantes, mas não são espíritas. E era muito comum, às vezes, um chegar com dor de cabeça nos ensaios e melhorar durante, né? E eu estive no Perseverança, que é um centro espírita muito famoso lá em São Paulo Grande, que tem como patrono Bezerra de Menezes. Eles têm uma sala constantemente em vibração preparada, que é em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. E eu falei para a secretária, a mesma energia que tem essa sala é a energia que a gente sente lá durante o espetáculo, é a mesma energia. A gente está imantado mesmo e as pessoas que são muito ligadas a ele sentem essa energia. Então, vamos pedir para colocar mais uma vez o cartaz, né? Sempre é bom para as pessoas verem, então tá lá. Jadir, inclusive o cartaz tem a foto do Bezerra, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é uma delícia ter uma vez por semana um encontro com um amigo como o Dr. Bezerra de Menezes, que você entra em sintonia muito boa. Com ele, né? E tá lá. Você precisa deixar a barba mais comprida para ficar bem parecido lá. Mas você sabe que é uma coisa incrível? Quando você viu a foto, falou, nossa, você está diferente, né? O teatro tem uma coisa maravilhosa. Aqui, eu não pareço Bezerra, mas no palco, com roupa, de longe, o teatro tem essa coisa maravilhosa. De longe, a sendo figura. Sendo humilde. As pessoas, tanto que eu tenho pessoas, doutor Bezerra, tudo bem? E o mais, legal, né? Eu acho que é um elogio ao ator, até por eu não ser tão parecido com ele, as pessoas entram na coisa de que estão entrando na história do Bezerra mesmo, né? Isso é bem bacana. Gostoso. Esse é um ótimo retorno para o ator, né? Que as pessoas entram, porque você entra com uma verdade tão grande fazendo aquilo que as pessoas não te veem mais como ator e sim como Bezerra, né? Bom, então, quem estiver interessado, eu acho que muita gente vai estar, a gente pede para comprar com antecedência, porque
O espaço não é muito grande, né, Fernando? Não é tão grande, são 300 vagas, né? É um teatro bonito, aconchegante, acabou de ser reformado. Acabou de ser reformado. É muito bonito o Centro Cultural Português, o teatro, é aconchegante, vai ser ótimo. Então, vai se esgotar logo, com certeza. Então, a gente pede, ó, quem tiver interessado, então, repito, Livraria Pingo de Luz, você pode comprar ingresso ou pelo site compreingressos.com, www.compreingressos.com, aí você pode comprar online, né? E estaremos lá, então. André, eu sou muito grato pela sua presença. Eu que agradeço. Né? Não, porque foi muito gostoso conhecer um pouco mais a vida do Bezerra de Menezes, eu sabia muito pouco, na verdade. Olha, é um pouquinho só. Recomendo que vocês, quem goste de espiritismo, queira saber como começou o espiritismo no Brasil e a figura do Bezerra, tem ótimos livros a respeito. Legal, bacana. E um espetáculo, dia 13, para vocês começarem. E eu vou insistir, não é só quem é espírita, não. Muita gente que não gosta bastante de estudar. Legal. Que no fundo também tem um pezinho lá no espiritismo, né? É isso aí. Olha, você me inspirou, inclusive, porque o próximo programa não haverá, o próximo programa Fronteiras da Ciência, no domingo que vem, porque nós vamos fazer um programa especial na Santa Cecília TV sobre as eleições. Então haverá um programa especial, que acho que começa às 18 horas, vai até às 21 horas. Então, no domingo, dia 7, né? Domingo é dia 7 de outubro. Então, 7 de outubro não haverá o Fronteiras da Ciência. Obviamente, também não haverá a sua reprise no sábado. Então, voltamos no dia 14 de outubro, Fronteiras volta, inspirado, então, no André aqui. No dia 14, nós vamos falar sobre a vida de Allan Kardec. Estou trazendo uma doutora em língua portuguesa pela PUC, ela que tem um currículo vastíssimo, né? Que é a Kátia Laís Ferreira Patella Couto, conhecida como Kátia Patella. Ela que morou em Paris, inclusive, teve também no túmulo do Allan Kardec, ela vai contar a vida do Allan Kardec. Então, hoje, o precursor de espiritismo no Brasil e depois no mundo, né? Que é o Allan Kardec. Muito obrigado, Fernando, que está aqui com a gente. Obrigado você, André. Sucesso com a sua peça. Tenho certeza que ela já é um sucesso e será muito mais. Agradeço, então, mais uma vez, viu? Eu que agradeço. E a você, amigo telespectador, vamos nos encontrar na peça? Provavelmente estarei lá também. E a você, fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.